Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Hoje, conheceremos a história de um jovem aristocrata, envolto por um esplendor que parece sorrir com dentes invisíveis, em que uma existência é confrontada por uma ruptura que escapa à ordem do tempo, onde o desejo de permanecer intacto se manifesta como um pacto mudo, selado no instante em que a juventude se torna prisão e o prazer um corredor sem saída. Dorian posa para Basil Hallward e o aposento respira como um pulmão antigo, comprimindo o ar contra a pele, enquanto a luz se esfrega nas paredes como dedos inquietos. A câmera desliza em plano lento sobre o rosto sereno de Dorian, recua até revelar Basil e Lord Henry Wotton ao fundo, como presenças que se aproximam sem tocar. Lord Henry fala de prazer, e suas palavras parecem escorrer pelo teto, deixando uma umidade moral no espaço. Dorian, tomado por essa vertigem, deseja que o retrato envelheça em seu lugar, e a estátua egípcia permanece imóvel, mas o silêncio ao redor pulsa como se tivesse ouvido demais. Dorian se envolve com Sybil Vane, e as tavernas parecem suar fumaça e expectativa, como se o chão mastigasse passos. Quando ela falha em sua apresentação, ele rompe o noivado, e o ambiente se contrai, rangendo como madeira ferida. A câmera acompanha em Traveling, contido o rosto devastado de Sybil, depois corta para Dorian imóvel, ampliado em close sufocante. Após o suicídio dela, Dorian percebe o retrato mudando, como se a tinta apodrecesse em tempo real, exalando uma deformidade que não pertence ao mundo visível. Ele tranca a pintura na antiga sala de aula, e o corredor parece apertar-se atrás dele enquanto sua vida se entrega a pecados e crueldades que fazem a casa respirar mais pesado. Os anos passam e Dorian, aos 40, permanece jovem, mas o retrato escondido se torna uma ferida viva, latejando monstruosidade sob a madeira fechada. A câmera se eleva em movimento vertical até a porta trancada. Depois mergulha em um giro lento quando Dorian insere a chave, como se o próprio espaço recuasse. Basil finalmente vê a imagem horrenda e se horroriza. Dorian o assassina, e a sala parece engolir o som, como uma garganta cúmplice. Ele chantageia Alan Campbell para destruir o corpo, e Campbell, esmagado pelo peso do ato, se mata, enquanto as paredes parecem absorver culpa como esponjas famintas. Dorian inicia um romance com Gladys, sobrinha de Basil, mas James Vane segue seus rastros e até o campo aberto parece respirar ameaça, com árvores inclinando-se como juízes silenciosos. A câmera percorre em panorâmica lenta a propriedade rural, encontrando James escondido entre sombras vegetais que parecem coçuchar. Durante uma caçada, James é baleado acidentalmente, e o ar se rompe num susto breve, sem jamais limpar a sensação de perseguição. Dorian percebe o estrago que causa e rompe com Gladys como se tentasse arrancar dela a mão do destino antes que fosse tarde. De volta ao retrato, Dorian encara a pintura e nota uma leve melhora, como se a tela respirasse uma esperança doente, um perdão incompleto. A câmera se aproxima em zoom gradual do rosto deformado no quadro, depois recua abruptamente para Dorian segurando a lâmina, cercado por sombras que parecem pulsar e pressionar sua pele. Ele apunhala o retrato no coração para quebrar o feitiço, mas cai morto, seu corpo agora grotesco, refletindo todos os pecados em carne aberta. Seus amigos invadem a sala e encontram um retrato restaurado, jovem e inocente, enquanto Dorian jaz no chão e a casa exala um silêncio tão pesado que parece esmagar. Se a alma apaga tudo o que o rosto esconde, em que instante a beleza deixa de ser dom e se torna a mais cruel sentença?
mas há uma dimensão psicológica ainda não tocada, onde os ecos da psique sussurram e os espaços falam antes das palavras. Em Dorian Gray, a beleza não aparece como simples atributo, mas como um selo ritual, uma promessa perigosa que o mundo parece exigir que ele cumpra. O desejo lançado diante da estátua egípcia não soa como acaso. É como se algo arcaico, enterrado sobre séculos de humanidade, tivesse aberto um olho dentro da sala e reconhecido nele a fragilidade eterna do homem diante do tempo. Lord Henry Wotton se move como uma presença encantatória, portador do arquétipo do trapaceiro, aquele que não precisa empunhar lâminas, pois suas palavras já são lâminas. Ele semeia em Dorian a ideia de que viver é consumir, e essa semente cresce como uma planta noturna. Prazer torna-se doutrina, juventude torna-se religião, e cada escolha passa a carregar o perfume de uma queda inevitável. A escuridão da sombra se manifesta em Dorian Gray num instante em que ele abandona Sybil Vane com frieza, e depois aprende a respirar dentro da crueldade. Não há gritos, apenas um deslizamento silencioso. Quanto mais ele protege o rosto intacto, mais o interior se desfaz, e o retrato torna-se um altar obscuro, onde sua verdade é sacrificada dia após dia. A trajetória de Dorian ecoa ao mito de Narciso, o jovem que se afoga não em água, mas na própria imagem. Narciso não é punido por vaidade superficial, mas por aprisionar a alma no reflexo, incapaz de amar algo além de si mesmo. Dorian também se curva diante do espelho da juventude como se fosse destino, e o retrato, como um lago invertido, devolve não a beleza, mas a corrupção que cresce sobre a superfície. Em Dorian, o arquétipo do anti-herói se acende como uma estrela negra. Ele atravessa a vida não para resgatar, mas para devorar. Sua jornada não oferece triunfo moral, apenas a demonstração de que o encanto pode ser a máscara mais delicada do colapso, e que a queda às vezes acontece sem barulho, como pó descendo sobre móveis antigos. Os espaços selados, a sala escondida, a chave única, tudo vibra como expressão do inconsciente profundo e desconhecido. As paredes parecem ter ouvido, a penumbra parece lembrar, e o ar se adensa como se carregasse uma culpa respirável. A casa inteira se torna um organismo simbólico, onde cada sombra não apenas escurece, mas sussurra, e cada silêncio não apenas cala, mas acusa. E quando Dorian apunhala o coração da imagem, tentando romper o feitiço, não estaria ele ferindo a própria fantasia de que se pode separar eternamente aparência e essência? Se o rosto permanece jovem, enquanto a alma apodrece em segredo, em que ponto a juventude deixa de ser dádiva e se transforma na mais perfeita forma de desespero? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria o Retrato de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, 1945.